Olá, pessoal! Estamos de volta com a nossa aula de ética contábil e agora a aula 9, né? Vamos estar falando um pouquinho sobre a ética e o profissional de contabilidade. Muito importante, viu, pessoal, esse conteúdo. Então, a gente vai falar resumidamente aqui e na nossa aula síncrona a gente vai detalhar um pouco mais para vocês, tá bom? Penúltima aula, aula 9, então vamos falar um pouquinho aí da ética. Qual que é a importância da ética e o profissional de contabilidade, tá? Bom, a gente sabe que o contabilista, o contador, por sua formação, né? Pode ser assim chamados bacharéis em ciências contábeis, tá? Aqueles que obtiverem formação em nível superior, ou os técnicos em contabilidade, assim denominado, aqueles que obtiveram aí o nível médio, tá? Que podem atuar de muitas e diferentes formas. Então, nós vamos entender um pouquinho sobre o profissional e exercício da profissão, tá? Bom, o Código de Ética Profissional, pessoal, dos contabilistas, ou seja, dos contadores, especifica alguns tipos de trabalho que são privativos dos contadores e que pode se apontar como áreas de atuação dos mesmos, tá? Como a contabilidade privada, pública, perícia contábil, auditoria interna ou independente, tanto também como a controladoria e a consultoria dentro aí da questão do ensino, tá? Então nós temos aí essas diversas, né, especificações, trabalhos que o profissional pode estar atuando aí depois da sua formação, tá? Então, nessas áreas, pessoal, o contabilista pode atuar tanto como empregado, como empregador, ou seja, patrão, tá? Como profissional liberal fazendo aí os seus trabalhos avulso em si. Então, por força da profissão, o contabilista, ele lida diariamente com aquilo que é hoje apontado como um dos bens mais preciosos de uma economia, certo? A informação. Então, tal fato por si só já é suficiente para demonstrar que no cotidiano esse profissional coloca à prova os seus valores éticos, segundo a Elinguit, de 1999, tá? Bom, dentro dos conceitos, dentro das, né, transformações de um mundo, a gente sabe que a informação é importantíssima e o profissional, né, de contabilidade sai na frente. Por quê? Porque ele tem essas informações dentro de uma organização, dentro de uma empresa, mas é necessário que o profissional haja com ética, tá? Atuando no setor privado, o contador ele tem conhecimento de informações, questões estratégicas dentro de qualquer empresa, como por exemplo, custos unitários dos produtos, taxa de juros praticadas, ou seja, como um aplicador seja aí do captador de recursos, tanto como planejamento operacional, estratégico, decisões de investimento. Então, são informações diversas que é necessário que o profissional desenvolva o seu trabalho sempre com a ética, tá? É claro que no setor público, diferente do privado, né, o contador tem conhecimento abrangente do orçamento do órgão, seja uma prefeitura, seja do estado ou, né, seja do governo federal ali que o mesmo esteja trabalhando. Estão incluídos aí os projetos, nível de despesas correntes ou de capitais, como a gente já viu aí na contabilidade pública, né? Quem já fez contabilidade pública já viu aí sobre essa questão do setor público. O que a gente estuda, né? E na contabilidade privada também, do que a gente vai estar lidando no dia a dia. Enquanto auditor, o contador ele é chamado a opinar a respeito dos trabalhos elaborados por profissionais, né, da sua própria classe e sobre as demonstrações contábeis das empresas por eles auditado. É aí que a gente fala, né, agir com toda a sinceridade, toda a ética e toda a dedicação dentro de uma profissão muito respeitosa, muito importante para todos nós, né? Como se percebe, em qualquer dos exemplos que a gente citou, o fator informação é de grande relevância. E é claro, né, eventualmente pode colocar o profissional diante de um conflito de interesses que configura em decisões do tipo, posso utilizar informação em benefício próprio? Isso que a gente tem que ver, né? Então, existem vários conceitos, vários hábitos, vários modos que o profissional ele se vê diante desse conflito de interesse, né? Será que é necessário a gente tomar cuidado? Sempre, tá, pessoal? A quem devo beneficiar com o uso de determinada informação? É claro que a gente tem que observar aquilo que a gente está executando dentro de uma empresa, de uma organização, tanto no setor público e também como no setor privado. Isso é muito importante, tá, pessoal? Então, o fato de lidar com informações, outros fatores também, não menos relevantes, marcam a atividade da nossa profissão, do contador, né, do profissional em si de contabilidade. Entre outros fatores, dois merecem destaques especiais. Quais são esses? Primeiro, está relacionado ao fator humano, né? Fator humano principal. Para executar seu trabalho, o contabilista quase sempre conta com a companhia de diversas pessoas, né? Seja na condição de líder
ou de ser liderado. E o segundo se diz respeito aos recursos que dispõe para você exercer a sua atividade, independentemente de representarem recursos próprios ou em si de terceiros, como a gente fala, tá? Em ambos os casos, a presença da ética, quando da utilização de tais recursos, é requerida e muito importante. Vocês vão ver que vocês vão lidar com informações confidenciais dentro de uma organização, que só fica para você, do seu trabalho, sem ter que passar para as outras pessoas de fora. Ou seja, fica para os usuários internos, tá? Em toda a sociedade, né, que se observe, será visto que, de forma incontestável, a existência de conflitos morais, né, de uma forma grandiosa. Então, existem decorrência de certas circunstâncias que a gente pode dizer em que o indivíduo tem uma atitude diferente, né, do que de uma forma geral. A sociedade estabeleceu como sendo uma atitude padrão de comportamento para aquela situação, em caso específico, que o mesmo esteja passando por si só, tá? Esses conflitos que a gente fala, né, fora da ética, dentro da ética, está de acordo com o autor Sá, que ele diz assim que não são exclusivos para as relações pessoais entre pessoas de diferentes comunidades. Então, existem conflitos de interesse. É necessário que a gente tenha cuidado para não passar uma informação que seja confidencial dentro de uma organização, que esteja a sua responsabilidade, tá? Então, eles se encontram em si, comumente também na esfera profissional, onde há grandes conflitos de interesse dentro de diferentes organizações, diferentes empresas. Como a gente já falou sobre a questão de você passar uma informação confidencial para outra empresa, pegar essa informação e automaticamente tentar prejudicar essa concorrente, vamos dizer assim, ou até mesmo se beneficiar com tal informação, tá? Bom, nos últimos anos, a gente observou aí um grande avanço considerável das discussões que se refere a essa questão da conduta, principalmente dos indivíduos nas diferentes áreas de atividade humana, tá? Tanto nos âmbitos geral da sociedade como de uma única só organização definida. Tá? Em meios mais específicos, deveria existir uma ética aplicada para cada tipo de atividade profissional. A gente sabe que existe várias atividades, né? Uma vez que ela vai estar presente em toda a prática humana. Para quê? Para se evitar a existência de inúmeros tipos de conflitos de interesses, como assim a gente chama, que ocorre diariamente, né, no ambiente corporativo. Isso já vem de uma citação aí de Borges e Medeiros, que ele fala sobre essa questão, né, uma ética aplicada para cada tipo de atividade profissional. Isso é muito importante, tá? No Brasil, não existe uma legislação que obriga as empresas a adotarem, né, um código de ética profissional. Mas a gente sabe que há algumas classes que possuem contabilistas, advogados, entre outros, como administradores, né, já tem o seu código de ética profissional, tá? Diferente do que ocorre nos Estados Unidos, onde depois de grandes escândalos, né, como a gente pode citar aí o Enron, a Delpia, o Edcon, entre outros, criou-se a Lei Sarbanes-Oxley, que determinou a existência, né, ou não de um código de ética, a ser seguido principalmente aí para os dirigentes dessa empresa. Então, a gente não vai entrar nesse detalhe, mas iniciou a verificação, a necessidade de um código, né? Mesmo que haja conflito, não tenha aí a exposição de algumas informações das organizações, das empresas em geral, tá? A ética profissional, ela pode ser definida como um conjunto de valores ali, né? Questão de normas, noteiam as condutas profissionais, para que os mesmos tenham uma boa reputação no ambiente de trabalho. Então, as organizações que possuem profissionais que obedecem a essa ética, o clima, com certeza, é bem mais agradável, né? O que reflete no bom desempenho das empresas. Uma citação que vem aí, claro, de Barros, definindo essa questão. Existem normas, com certeza as organizações têm aí um clima bom e agradável dentro ali do contexto do trabalho com seus colaboradores. Isso é importante, né? Condutas profissionais, tá? Ainda, a autora Barros diz que definir e discutir aí padrões éticos dentro de uma empresa é bastante difícil, mas que para se garantir o espaço no competitivo mercado empresarial é um dos melhores caminhos para trilhar, tá? Tem aquela antiga visão de investimento em tecnologias de pontas e estratégias agressivas, que é o único caminho para se distinguir ou atingir sucesso que deve ser descartado. Ou seja, né, a ferro e fogo nós vamos conseguir a lucratividade. E não é assim. Existem os melhores caminhos, como diz aí Barros, né? O único caminho para se atingir o sucesso que deve ser descartado a ferro e fogo. Então, para conseguir melhores resultados, deve-se investir nos seus profissionais
Para isso, a ética é de grande valia. A gente pode observar que as empresas que têm ética, que têm normas de conduta, basicamente saem aí na frente do que as que não têm, né? Bom, temos a questão aí de Oliveira, 2012, ele afirma que a ética é altamente indispensável ao profissional, tá? Seja como ser humano, seja dentro de uma empresa, seja na rua, em qualquer lugar que for, tá? Visto que nas ações humanas, o fato e o agir estão intrinsecamente ligados, tá? Dado que o fazer refere-se à competência que trata a eficiência necessária deste colaborador, que, claro, né, vai visar o bom exercício da profissão, o agir, né, por sua vez, trata-se da conduta, ou seja, do conjunto de atitudes que o profissional deve ter no exercício de suas funções. Por que a gente fala muito isso, pessoal? Sobre a questão que vocês vão passar por situações, às vezes, conflitantes, tá? Um exemplo que a gente pode dizer é questão da sonegação, né? Às vezes o empresário vai querer que você faça algo errado dentro ali dos lançamentos em si, para que o mesmo pague menos imposto, ou seja, lesa o Estado, lesa o governo, né? Ou lesa o leão, como a gente fala, tá? Isso, pessoal, não deve ser seguido de acordo com o proprietário, o empresário. Você deve fazer aquilo que é determinado por lei. Então, se a gente segue a lei, automaticamente a gente está exercendo a nossa conduta ética e moral, tá? Comum observar que uma pessoa tem uma conduta ética é notadamente respeitada e admirada tanto pelos colegas de trabalho, isso a gente nota, né, como pelos clientes em geral. Então, demonstra a questão da transparência e segurança. Então, a ética profissional, ela proporciona a filtragem de itens comportamentais nocivos entre os próprios colaboradores, cabendo, então, os líderes, principalmente os líderes, né, a liderança, a postura ética para que haja promoção da harmonia, principalmente no ambiente de trabalho, segundo Barros, 2010. É importante, pessoal. Isso a gente tem que ter por si só. Não só, né, numa empresa tem a norma de conduta, você adotar aquela norma apenas na empresa. Então, você tem que ter na sua casa, né, dentro do seu trabalho, principalmente, na rua, onde quer que for, a sua postura ética, tá? O mesmo pensamento, né, que a gente pode dizer, tem aí como a compilação ou a confirmação dos autores Borges, né, que fala assim, os quais afirma que o profissional ético é facilmente identificado pelo seu comportamento, o que faz com que ele seja reconhecido e respeitado pela sua própria classe e, é claro, né, pela sociedade em geral. Importantíssimo, tá? Resumindo, uma determinada categoria de profissionais podem adotar diferentes critérios para quê? Para definir o que julga ético e é, para tanto, as normas de conduta que devem ser respeitadas pelos seus colegas. Essas normas e valores devem ser notados no seu código de ética profissional, conforme aí cita Silva. Tranquilo, pessoal? Essa foi a aula 9, a gente falou um pouquinho sobre a ética e o profissional de contabilidade. O que isso tem a ver, né? O que envolve? Claro que nós vamos falar mais um pouquinho na nossa aula síncrona. Aula 10, próxima aula, última aula aí do conteúdo do semestre, vamos falar um pouquinho sobre o código de ética do profissional de contabilidade. Agradeço a você que acompanhou essa aula, não perca a aula 10. Até mais.